Esse é o podcast dos 4 Elementos, causos e cases do mundo corporativo toda semana. Ah, garoto, isso aí. Toma um uísque aí, cara. Uísque escocês. Ó. O João tá lá em off com uísque escocês. É isso aí. Bom, vamos lá, vamos começar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao podcast dos 4 Elementos, né? Onde a gente vai estar discutindo aí temas bastante interessantes e polêmicos aqui. Hoje, novamente, estou aqui junto com meus amigos aqui, o João, Pedro, o Alejandro. Eu sou o Michel e eu serei o host do dia. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Bom dia, molecada, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Maravilha. Pessoal, o tema hoje que eu separei para a gente conversar aqui é de uma reportagem de outubro do ano passado, do jornal Globo, que ele fala o seguinte, né? A maioria dos jovens da geração Z não quer ser chefe, mostra estudo. Aí é um estudo que a matéria discorre aqui de pessoas nascidas entre 1990 e os anos 2000, que são pessoas que afirmaram que não têm interesse em atuar em cargos que eles chamam de gestão intermediária. E gestão intermediária são, né, coordenadores, gerentes, né, o middle management, né? Então ela traz um estudo aqui, fala que aproximadamente 72% das pessoas, né, dos jovens, né, diz preferirem não atuar nesse tipo de posição, né? E aí, né, é um recorte interessante, né? 70% das pessoas, né, dessa faixa etária não estão interessadas em ter cargo de liderança. E aí é a polêmica, né? E aí, então, assim, a nova geração aí, né, essas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, eu queria ouvir a opinião de vocês, né? O que vocês acham nisso? Tipo, como é que vai ser o futuro aqui? Não teremos mais chefes, não teremos pessoas mais interessadas na liderança. A gente conversou na semana passada sobre estruturas horizontais, né? Será que seria esse um começo para essa estruturação? Vamos bater um papo aí, vamos trocar uma ideia sobre isso aí. O que vocês acham aí, galera? Vamos sim. Cara, quando eu li a reportagem... Não, agora, disclaimer, não tem ironia, não tem juro, não tem ironia nisso. Cara, eu tô com eles, de verdade. Eu acho que eles perceberam isso antes da nossa geração. Porque eu prestei atenção nessa gestão intermediária, né? Porque não é nem estratégico nem operacional. O cara tá ali no meio. E a gente que é AKT, a gente sabe que tem aquelas agendas do Kanban, né? Então essa orientação a serviço. O cara tá levando porrada de cima e ainda tem que coordenar quem está embaixo, que tá precisando de alguma decisão, né? Então, a reportagem foi bem em cima disso e eu concordo com eles, completamente, cara. A minha geração demorou muito para sacar isso. Pô, eu quero ser supervisor, eu quero ser coordenador. É como se o cara chegou lá, tá sendo moído ali e, cara, eu quero ir para a estratégia. E agora, tem um detalhe interessante nessa reportagem, quando eles falam que eles querem ser donos do próprio negócio, alguma coisa parecida com isso. Eu quero fazer minha carreira, eles falando, né? Eu nem me nego a subir na carreira aqui como funcionário, mas eu não estou muito afim. Se eu tiver que fazer, eu faço, mas não estou muito afim. E é uma geração, dessa geração Z para cá, é uma geração que, como eles mesmos falam aí na reportagem, eles são muito ligados em meios digitais, né? Redes sociais e tal. E é um pessoal que você já vê um monte de gente, não é só influenciador não, mas um monte de gente dessa geração que tem seus produtos digitais, cara. Então, eu sou dono do meu próprio negócio, não preciso fazer gestão de pessoas nenhuma. Tem que fazer a gestão do conteúdo e vender esse conteúdo e muito mais rentável, né? Muito mais rentável, né, Pedro? Né? Às vezes o cara tá ali na camada do meio da organização, ele vai ter muito trabalho, talvez para pouco retorno. E aí ele vai ali, começa a gravar um vídeo no TikTok, alguma coisa do tipo. De repente o cara começa a viralizar, cara, e são rios de dinheiro aí entrando. Então por que eu vou, né? Me colocar numa posição onde vou ter muito estresse, vou ter problema. Ainda mais que essa questão, acho que está em alta aí já há algum tempo, né? O povo olha mais para isso, a questão do burnout, né? É muito trabalho, você acaba atravessando, né, a autonomia e capacidade do colaborador.
Então, assim, é um caminho mais fácil para ganhar dinheiro com menos pressão na cabeça, né? Imagina, eu tô aqui em casa, vou gravar um TikTok hoje, vou fazer uma publicidade por uma grande marca. Cara, que pressão tem na minha cabeça, sendo que eu vou ganhar, sei lá, infinitamente mais do que um cara que tá ali na fábrica e tá cheio de coisa na cabeça, né? E aí eu acho que interessante também, quando o Michel puxou, será que isso é uma brecha para organizações aí horizontais, né, que a gente acabou por discutir? Será que essa camada que vai estar mais escassa, né, que me parece que é um movimento que está acontecendo, vai ser substituída pela inteligência artificial, que a gente também já conversou aqui? Então são questões aí também que eu coloco, né? Eu não sei a opinião de vocês aí. Eu vou falar um pouquinho aqui, vamos lá. Acredito que quando discutimos nos episódios anteriores, né, dessa geração Z, ele já nasceu já com meios digitais, né? Então, isso é tudo ano 90 a 2000, né? Então, novamente, né, o primeiro e-mail foi com 20 anos na faculdade. Hoje não, hoje minha filha já tem e-mail já na escola, então já tem essa interação. Porque, assim, fazendo uma comparação entre a nossa geração e a geração nova, eu lembro que nossa geração não tinha tantas informações assim. Nós sabíamos que o trabalho era do pai, da mãe, do tio, né? Uma conversa ali dentro de casa, mas a gente não éramos expostos a tanta informação, como que era o trabalho, a questão do estresse, como que os nossos pais lidavam com estresse. Muitas vezes os pais também se fechavam, não falavam muita coisa. Mas os meus pais eram assim, né? Não falava nada do trabalho em casa. Meu pai soube exatamente assim. Entrou em casa, não falava de trabalho, né? Isso foi bom porque não descontava em nós, estresse, mas eu acredito que passava por vários estresses, top-down, enfim. Hoje, nessa nova geração já sabe, né? Então, assim, a informação já sabe, tem notícias, a questão do burnout, né? Estresse, ansiedade, depressão, enfim. Então, essa nova geração já tem essa bagagem, né? E aí, então, assim, essa geração já começa a pensar, será que vale a pena, né, se estressar tanto? Né? E aí até a questão também é o seguinte, né, eu também, eu tive cargo de liderança, enfim, já fui gestor médio ali, como o Pedro falou, né, você leva top-down lá de cima, cobrando prazo, cobrando resultado, e ao mesmo tempo você tem que coordenar, né, você tem que ir lá, né, um bom gestor tem que saber aliviar, né, não pode simplesmente passar o recado lá de cima e jogar para baixo, porque você não é líder. O líder tem que ir lá, né, aguentar firme a pressão e engajar o operacional. Então, assim, é muito difícil, né? Então, assim, essa situação está difundida por essa nova geração. E essa geração, sabe, será que vale a pena? Né? E aí eu lembro que quando eu comecei a exercer cargo de liderança, eu li bastante livro sobre liderança, hoje executivo, né? Assim, um livro bacana, mas acho que um pouco romantizado. Aí eu li outro livro, chama Liderança no Fio da Navalha, achei fantástico. Depois posso indicar um livro de Harvard, mostrando realmente os perigos da liderança, né? Porque se você está na liderança, você está mexendo no status quo ali, do mainstream ali, você pode estar sendo boicotado ali. E a pergunta é, será que você tem perfil, né? Então, assim, aí eu lembro que eu tenho um outro livro aqui, que fala exatamente isso, né? Então, assim, antes de você ir para a liderança, você tem que ter um autoconhecimento. Se realmente você quer isso, não é para qualquer pessoa, não. Tem pessoas que gostam mais do lado técnico, tem pessoas que gostam de gestão. Né? É fato. Então, assim, a questão é que agora cada vez mais está difundindo isso, né? Essas questões ali. E aí essa geração, às vezes, exatamente se pergunta, será que vale a pena, né, ter um cargo de gestão? E aí, como também o Pedro falou, né, hoje, né, eu estava ligando, Pedro, no domingo, eu li uma reportagem dizendo que essa nova geração está criticando o CLT. Se você é um CLT, você é um fracassado, né? E por quê? Porque hoje o jovem já consegue fazer, né, criar renda, conseguir renda através do... Claro que também não é todo mundo, não posso iludir de que todo mundo vai conseguir monetizar com conteúdo digital. O tigrinho tá aí, né? Aí você não pode pegar uma amostra, duas amostras e generalizar. Então, assim, mas acredito que aqui, como o Michel falou, essa nova geração tem mais informações, né? Então a pergunta é, será que vale a pena me estressar? Será que eu tenho um perfil? Então, assim, tem outras formas de renda, né? Na nossa época era assim, tinha que trabalhar como office boy, né? Tinha que ir lá entrar como trainer,
para você ganhar um dinheiro. Hoje não, hoje você tem outras formas de rentabilizar. Você não tem mais aquelas histórias, né, Alejandro? Eu entrei como office boy, hoje eu sou o presidente. Esquece. Exato, porque naquela época era a única fonte de renda naquele momento. Hoje não, ele tem várias formas, né? Então, assim, o jogo tem mais opções hoje. Então, eu acredito que deve ser uma dos motivos aí da geração Z não querer romantizar, ou talvez não tá mais romantizando a liderança, porque realmente um papel muito difícil, quem já exerceu. Eu acho interessante o ponto que você trouxe, né, Alejandro, porque, assim, realmente não dá pra gente generalizar, né, assim, tipo, tem pessoas que vão conseguir, como você falou, monetizar ali e trazer uma outra fonte de renda, né, mas, cara, acho que a grande maioria não vai fazê-lo, né, então, assim, acho que, sim, tem gente que vai, enfim, buscar um emprego, vou chamar assim de tradicional, digamos assim, né? Mas eu acho que eu concordo com tudo que vocês falaram, né? Acho que a geração ela tá vindo com um conjunto de informações que eles estão percebendo assim, opa, não é isso que eu quero para minha vida, assim, né? Acho que estão percebendo assim, cara, as discussões que estão tendo, inclusive no Brasil aqui, sobre fim da escala 6x1, né? Falando sobre focar mais em questão de você ter mais tempo disponível, acho que também vem nessa linha, né, das pessoas estão percebendo que, cara, existe algo não só o trabalho, né, como você falou, né, Alejandro, nossos pais você ficava 20 anos na mesma empresa, 30 anos, às vezes se aposentava na mesma empresa, né, e hoje em dia não, não quero isso, né, as pessoas não estão buscando isso para si, né, estão buscando ter maior tempo, maior qualidade de vida, né. E eu acho que esse é um ponto interessante, porque no final da reportagem ele fala o seguinte, né? Ele fala que, né, quando perguntados por que rejeitaram cargos de gestão intermediária, quase 70% dos jovens responderam. Olha, atenção para isso, ó. Muito estresse e pouca recompensa. Os gestores intermediários enfrentam um aumento considerável da carga de trabalho, maiores expectativas de estarem sempre disponíveis para quem supervisionam e uma pressão constante para alcançar seus próprios objetivos, né? Ou seja, né, as pessoas estão percebendo que o coordenador, o gerente, ele está estressado, ele está sobrecarregado, tem muita coisa para fazer. Como vocês falaram aqui, né? Pressão dos dois lados, vem o top-down, tem que gerir, tem que estar disponível, tem que bater a meta, né? O pessoal vai dizer, opa, peraí, isso não é um modelo que eu quero para minha vida, né? Matéria de KSD isso aí, né? Pois olha, né? No core da coisa, né? Mas assim, eu também acho que tem um outro lado, porque assim, eu vou concordar com o nosso amigo Pedro aqui, que eu tô com os caras, né? Se eu vou ter muita pressão, muito estresse, a minha capacidade não é respeitada, né? E aquela pressão para ter pouco retorno, cara, eu vou ter que sair fora, né? Eu vou procurar algo melhor para mim, porque pronto, a nossa função como ser humano tem que procurar o melhor para você, né? Sua família, etc. Mas eu acho que também tem um outro lado, que tem gente que um pouquinho de pressão espana. Às vezes a pressão não é tão assim, você tá numa organização razoavelmente ali, que conhece ali os limites, né? Entende ali da capacidade, da produção, mas um pouquinho de pressão que dá, né? Espana, não quero mais isso para minha vida. E aí vai para outra organização, leva mais um pouquinho de pressão, espana de novo e tem essa rotatividade, né? Eu acho que tem esse lado da moeda também, né? Um perfil que talvez também não consiga lidar com um pouco de pressão que é colocado, imagino muito. Então acho que tem esse lado também aí da coisa, não sei. O que vocês acham? O que você acha, Pedro? Isso aí. De repente não aprenderam a ouvir não, né, cara? Então no primeiro não, eu não tô decepcionado com isso aqui, aí vai... Isso acontece, mas assim, quando a gente está falando desse assunto, tem 2 pontos aí que eu acho que são relevantes. Primeiro, se a pessoa está lá no cargo lá tático, se ela é da própria organização, você sabe que tem politicagem, né? Aí eu sou estratégico, tô com a minha turminha, esse cara tá aí, eu vou dar porrada nele, até ele pedir para sair, sabe? Tropa de elite, pede para sair, cara. Tá, tipo, eu vou caracterizar a sua incompetência, mas o cara está na organização cliente. Agora tem um outro ponto, cara. Com esse crescimento das consultorias, se vocês repararem, pelo menos eu tenho reparado isso, esses cargos de middle management têm sido assumidos por funcionários de consultorias. Cara, imagina, você é um consultor, você está ali, sei lá, um RTE da vida, ali que está
falando de safe aqui, um RTA da vida. Aí o cara ele não tem poder nenhum, já começa daí. Ele não é gerente de ninguém. Ele tá ali, reforça mais aquele negócio de apanhar de cima, e a galera de baixo não tá te ouvindo não, cara. Você nem é daqui, cara. Organização de PTL, você é da onde? Ah, você é um fornecedor tal, valeu. Cara, é difícil, cara. Os caras entram no mercado de trabalho, se eles não fazem parte da organização cliente, eles vão ser um fornecedor, vão olhar para cima, olhar para baixo. Cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou sendo moído, entrei no moedor de carne, não tenho chance de dizer, não, fica aí. Mas não é, cara. Eu vejo assim. Eu também tenho essa perspectiva aí também. Tem esse lado que eu consegui enxergar também. Muito. E também tem a questão também da liderança, lidar com pessoas, né? Lidar com pessoas é complicado, assim, né? Então, assim, pegando a minha experiência aí, a questão da comunicação, né? Você pode falar, né? Eu lembro que eu liderei um grupo que tinha pessoas de 20 anos e de 60 anos. Então, você tinha 2, 3 gerações ali. A forma de comunicar é bem complicado, né? Porque o jovem, ele interpreta de uma forma, a geração mais madura interpreta de uma forma, né? E aí você fala de um jeito, cada um interpreta, e fala, pô, o que você está falando, Alejandro? Você está dando bronca, né? Às vezes dá algo mais direto, os jovens interpretam com uma forma mais, nossa, tá me dando bronca, né? O geração mais antiga fala, não, ok, vamos lá, pra frente, né? Então, assim, aí a questão para trabalhar com cargo de liderança, tem que lidar com pessoas mesmo, assim. Tem que ter uma psicologia, né? Tem que ter uma bagagem emocional muito forte ali. E aí também tem uma questão também, né, que... Vocês já leram aquele livro Flow? Sim. Do Michel. Aquele Hamid. Nome, esquece. Schwarzenegger no final. Vamos falar assim. É bem interessante esse livro, né, porque ele fala o seguinte, né, para você estar no estado do Flow, né, quando você somente está concentrado, é porque você está desafiado, né, você sabe que consegue, você tem potencial para conseguir aquela meta, e você consegue feedback, né, que você está indo bem ou indo mal. Então, se você for pensar em profissões mais técnicas, você tem mais chance de entrar no estado do flow, porque você é técnico, você sabe que tem aquela capacidade de conseguir resolver aquele problema, você tendo feedback que está conseguindo ou não está conseguindo, né, resolver, e quando você resolve, ok, você conseguiu. Cargo de liderança é muito difícil, né? Porque como que você sabe que você conseguiu atingir uma meta? É a satisfação dos seus liderados, satisfazendo os stakeholders, satisfazendo a questão financeira. E às vezes o feedback é muito demorado. Às vezes você está no cargo de liderança e não sabe se você está indo bem, indo mal. Você pode estar agradando você pode estar agradando os outros, né? E aí, como o Pedro falou, de repente, se incomodou alguém lá de cima, você simplesmente é convidado para se retirar. Então, assim, a geração Z tem uma certa razão, né? Por que eu vou ocupar um cargo de liderança? Para mim não é qualquer um. Tem que gostar realmente desse tipo de trabalho ali. Enfim, aí a questão do autoconhecimento, né? Talvez a geração Z já está percebendo, não sei o que, será que realmente eu quero isso? Porque tem mais informações, né? Então, tem essa questão também. Eu acho que teve muito essa questão, né, de entenderem, né, que, poxa, o trabalho aqui, se eu ficar das 8 às 5, né, e, enfim, ficar me quebrando aqui no trabalho, assim, entendimento de que não querem isso para a vida, né? As pessoas, acho que até a nossa geração aqui, ela, pô, a gente, né, trabalha e vai, como vocês falaram, trabalha e busca, entende que o trabalho ali é necessário, a gente quer crescer, né, mas acho que o ponto aqui é que tem um entendimento aí que, cara, talvez o trabalho não seja tudo, né, e tá tendo isso, né, tipo, tá tendo esse movimento aí, né, no sentido de, acho que não tem uma questão assim, tipo, de quem tá certo, quem tá errado ali, né, você vai precisar de pessoas que precisam trabalhar, você vai precisar, acho que assim, não vai ser do dia pra noite que as empresas vão sumir e todo mundo não vai deixar de ter chefe, acho que esses cargos, eles sempre vão existir, né, você sempre vai precisar de gestão, né, que eu acho que talvez o futuro aí vai ter, eventualmente pode ter um achatamento das estruturas hierárquicas, né, não uma horizontalidade, né, como a gente falou há 2 semanas atrás aí, mas talvez um achatamento aí para que você tenha, assim, pessoas que estejam trabalhando ali mais próximos, né, do dia a dia, mas eu acho que você sempre vai precisar de pessoas que vão estar fazendo gestão, né, de uma forma ou outra. O que talvez vai mudar é a maneira do trabalho, né, aí como o João falou ali, né? Aí são as agendas aí de organização do trabalho, né, a gente fazer uma melhor gestão de fluxo, né, acho que é assim que a gente talvez venha
melhorar a vida desse líder, né? Vamos dizer assim, né? Esse futuro líder, né? Uma pessoa que não vai querer ficar sobrecarregada e disponível, né? A gente tem que fazer melhor a gestão do trabalho, né? E fazer com que o trabalho flua, né? E não ficar supervisionando as pessoas ali de perto, né? E tem também essa questão que a gente estava falando aqui, o Alejandro tocou num ponto muito legal aí, que gerir pessoas, cara. Uhum. Gerir pessoas é o seguinte, cara, quando a gente está falando de liderança, gestão de conflitos, assim, é gritante, né? O líder tem que saber gerir conflitos. Cara, uma geração que não aprendeu a ouvir, não, como é que ele vai gerir conflitos, rapaz? Entendeu? É assim... Não gera e cria, né? Esse que é o... exatamente, vai acabar criando conflito, cara. Cria mais conflito do que gerencia. Como é que você resolve isso? O que você quer dizer com isso? Cara, calma. Eu só tenho um ponto de vista diferente do seu, calma, entendeu? E o que eu vejo muito, assim, porque eu também tenho contato com essa galerinha mais jovem, né? Mas tem um empoderamento, por exemplo, de dizer, vamos supor que a gente está num conflito aqui, e me vem um negócio aqui e fala, cara, mas eu tenho que falar mesmo, porque eu não posso guardar para mim isso aqui, você tem que falar o que você pensa. Cara, não é assim no ambiente corporativo, né? Se eu for falar o que eu penso, eu tô sem emprego. Você tem que ter a parcimônia no negócio, você tem que ter a classe para trazer, resolver problema de cima para baixo, passar de uma forma que não vai impactar na motivação do pessoal ali embaixo. Então tem essa questão também de, olha, vem na minha cabeça, fala, que a sociedade assim é o que acontece hoje. Cara, e não é, né? A gente sabe que não é. Então, transparência total, né, João? Né? E aí, mas se eu não for transparente, estou sendo falso. Não é bem por aí. Né? Então, eu acho que a discrepância das gerações é muito grande. Uma, porque eu acho, não lembro agora quem falou, se foi o Pedro ou se foi o Alejandro, que eu acho que na geração dos nossos pais, as gerações mais antigas, as pessoas, elas aguentavam firme, independente se estava bom ou mal, porque não tinha pra onde correr, né? Eu sei que, por exemplo, meu pai, né, tinha que aguentar a pressão, porque, cara, o que eu vou fazer da minha vida para sustentar minha família? Hoje você tem essas inúmeras possibilidades, e por ter mais possibilidades, essa transparência, né, 150% transparente, cara, as pessoas são empoderadas mesmo, porque ela sai daqui hoje, ela tem um trampo ali do lado, que depois, se ela não quiser mais, ela tem do outro, daí ela vai fazer o próprio negócio, ela vai rentabilizar ali, né, em rede social. Então, assim, tem esse contraste muito grande, né? Eu vejo assim também. Falta de oportunidade que tinha lá no passado, e hoje a gama de oportunidade que você tem faz com que, para que eu tô aqui? Eu não preciso disso. Né, parafraseando lá o Cris, né, a mãe do Cris, do Todo Mundo Odeia o Cris, a Rochelle, meu marido tem 2 empregos, né? Então, cara, é o que tá acontecendo aí também, exatamente. Não preciso ficar engolindo sapo aqui, não. Mas será que eu tava pensando aqui, você tá falando de geração Z que nasceu entre 90 e 2000, né? É o que tá na reportagem. Então esse pessoal tá com quantos anos agora? Tá com a minha geração. A minha geração. 30? Então já devem ser pais ali, mães ali, né? Então, não sei, talvez pode ser que mude um pouco, né? Hoje que você tem filhos, você começa a mudar um pouco esse pensamento, né? Sim. Tem questão de pagar boleto, né? Pagar as contas, pagar... Apesar que a geração Z, não falou, né? Pelo que eu vejo, não se liga muito para isso, né? Exatamente, isso que eu ia falar, cara. Será que eles querem ter filhos também? Exato. A galera não tá tendo filho, não, cara. A taxa de natalidade tá caindo bruscamente, né? A gente vê aí. Também, tipo, não tem muita, entre aspas, responsabilidade, assim, né? Pai de pet, né? Você tem filhos, a coisa muda, né? Porque você tem que botar comida na casa ali, né? Tem que pagar faculdade, tem que pagar plano de saúde, né? E aí, muitas vezes, esses princípios que nós temos internamente tem que guardar e tem que aceitar as oportunidades que tem, né? Então, assim, né? Aí, não romantizando, chega uma certa idade que, sim, claro, a ideia seria que você trabalhasse algo que você gosta, então. Mas no final das contas, então, prestação da casa, plano de saúde. Ô, Leandro, mas por que eu vou ter um filho, meu irmão, se eu posso ter um bebê reborn, cara? Não faz sentido. Não dá gasto nenhum. Aí polemizou. Que não dá trabalho, né? Que dá trabalho. Não dá trabalho, não chora, não faz nada. Cara, não, mas você tocou num ponto, cara, a humanidade tá doente, cara. Tá doente, cara. Quando você pensa que não pode piorar, nossa, cara, ainda falta muito pro fundo do poço, cara. Que é isso? Não, e você vê que quando eu vi aquele filme que tocava nesse assunto de inteligência artificial também, fazendo uma ponte para aquele episódio, o último episódio, vocês lembram daquele filme Her, Ela, com o Joaquim Fênix? Ele é um cara todo introvertido, cara. O cara se apaixona pela voz de um sistema operacional, cara. Aí você pensa, no filme, não, cara. Isso já está acontecendo, cara. Baby Reborn é o quê?
E o Baby Reborn é uma reedição do Tamagotchi. Alguém lembra do Tamagotchi? Só que o Tamagotchi, cara. Estamos entregando a idade, Pedro. Estamos entregando a idade. Entregando a idade. Pois é. Só que o Tamagotchi é porque eu vivenciei isso, porque minhas filhas vivenciaram isso. Que negócio é esse? Só que o Tamagotchi, na época, lá final da década de 90, comecinho dos anos de 2000, ele foi feito para pré-adolescente, aquela galera assim, que, cara, se você não alimentasse o bichinho, ele morria. Eles morriam direto, porque, sabe, tipo, pai, eu quero ter um cachorro, pai, eu quero ter um gato, só que é o pai ou a mãe que vão tomar conta do cachorro ou do gato. Não dá para fazer isso com o Tamagotchi, a gente estava trabalhando. E para mim, o Baby Reborn é uma reedição disso, só que não é mais para pré-adolescente, é para adulto, cara. Isso que eu tô falando, a humanidade hoje está doente, cara. Isso é Exato. Aquele isolamento lá na tecnologia. Cara, quantas vezes vocês entram no restaurante, tá o casal um na frente do outro, nos conversa, né, cara, no celular. Né? Exato. Tem uma historinha do Karnal que é muito legal. Não sei se vocês já viram, Leandro Karnal. Ele dizendo que ele estava num contexto desse. Ele numa mesa, eu acho que era a advogada dele, do outro lado, eles batendo um papo. E ele falando e ela assim. Aí ele, então, aquele assunto, ele, cara, chegou uma hora e ele ligou para ela. Oi, por que você tá me ligando? Eu falei, só assim que eu consigo falar com você. Caraca, tá doente, cara, tá doente. Acho que é. Vamos partir para o nosso fechamento aqui? Queria falar mais, pô. Cara, cortou o barato. Cortou a nova onda do imperador, né? Vamos partir aqui para o nosso fechamento aí sobre, né, as gerações Z e o futuro, né? Eu acho que a gente não só extrapolando um pouco da questão da geração Z, mas falando do futuro até das relações de trabalho, né? Assim, né? Das futuras relações de trabalho, né? A gente vem falando aí, então, de inteligência artificial, a gente falou de organizações hierárquicas, agora a gente falou hoje sobre liderança, né? Acho que eu vejo que está tudo, né, conectado aí no sentido de que, poxa, novas maneiras de trabalho estão nascendo, né? Novas maneiras, né? A gente está falando aí de trabalhos operacionais que vão ser feitos por inteligência artificial, a gente está falando de redução, achatamento de hierarquia, a gente está falando de pessoas que não querem mais ser líderes, você está falando de pessoas que querem aproveitar melhor o seu dia, né? Com a sua família ou com o seu bebê reborn, né? Acho que faz parte do novos modelos de trabalho que a gente está numa época, né? A nossa geração que está conseguindo vivenciar uma época aí que a gente está pegando desde a máquina de escrever até um novo modelo de criação de novos modelos de trabalho aí, né? Eu acho isso fascinante, assim, do tanto que a gente está evoluindo, né, nessas 2 últimas décadas aí, né, como que a gente está mudando as relações de trabalho aqui, né. Então, acho isso bem legal. Pessoal, considerações finais aí de vocês, o que vocês acham aí sobre, não só sobre o tema que a gente falou hoje, mas sobre esse apanhado dos últimos 3, 4 episódios que a gente comentou aqui. Cara, fechando aqui, últimas considerações. Eu acho que a geração Z captou mais cedo do que as nossas gerações essa falácia da carreira em Y. Que eles não querem ser gestores. Então, lembra da carreira em Y? Ou eu vou ser um técnico, super técnico, ou eu vou ser um super gestor. Essa carreira em Y não existe. Porque quando você começa a crescer muito tecnicamente, eles jogam para você ser gestor de alguém. Então, não quero isso. Eu quero ter o meu próprio negócio, então vou evoluir até um certo ponto e vou cair fora e criar, sei lá, vou criar o meu negócio digital e fim de papo. Eu acho que eles estão de parabéns, e nas outras a gente mete o tarrafo, não, nessas eles estão de parabéns, estão mesmo, cara. Perceberam antes da gente. Sim. Eu acho que a nossa geração aqui, ela, né, talvez demorou para se ligar nisso, né? Isso. Talvez a gente demorou para se ligar nesse ponto. Não, então, assim, complementando, né, o que a geração Z, ele, vamos falar, tá mais bocudo, assim, na questão, assim, do tipo, tá falando muitas coisas que nós queríamos ter falado no passado, né, então, assim, questão do burnout, do assédio, as mulheres sofrem ainda muito de assédio, infelizmente, né, então essa geração tá falando mais sobre isso, né, então, da questão da saúde mental, eu vejo essa nova geração, né, que eu lembro que participando das meetups, eu vejo que muitos jovens falam assim que faz terapia, que já desde jovem, então assim, na nossa geração terapia ainda é uma questão de preconceito, né? Assim, terapia, preconceito. Então, você tá louco, tá louca, né? Hoje não, hoje assim, então a geração Z já
já cuida, eu acredito que cuida melhor da saúde mental, né? Então ele tem essa consciência, né? Do que pensando a nossa geração, né? Então tá falando mais. Então, assim, nesse caso, eles estão certos, né? Eles estão falando melhor, né? Então, assim, essa geração tá trazendo também, eu acho que não é nem tudo bom, nem tudo ruim, mas tá trazendo algumas questões que vale ter que ser discutido mesmo, né? E acredito que vai ter que ter mudança, sim, nas organizações mais tradicionais, porque também não adianta só contratar 40 para cima, né? Uma hora lá vamos envelhecer e aí quem que vai tomar conta depois da empresa? Então, não tem que ser redutivo, realmente vai ter que ter uma forma de adaptar, assim, né, essa nova geração e talvez criar novos relacionamentos no trabalho. Boa, gostei dessa observação do Alejandro, cara, desse negócio que eu acho que vem mais à tona esses temas, né, de saúde mental e do assédio. Cara, quantas organizações, né, pessoas, principalmente mulheres, né, não foram assediadas num passado não muito distante, né, e não tinha essa voz ou tinham receio de falar. Hoje em dia tem mais esse empoderamento no sentido positivo e olha, essas coisas não podem ficar assim, né, isso aqui tem que mudar. E aí eu vou para o extremo total oposto, que pelo menos uma geração abaixo da minha, né, que já nas considerações finais, eu concordo com tudo que foi dito, concordo muito com o Pedro, tô com eles, a gente, no episódio passado, a gente desceu o sarrafo na geração, né, que é a minha geração, inclusive, mas eu tô com eles porque, cara, você tem que procurar aquilo ali que vai fazer diferença. Então, eu tendo meu produto digital que vai impactar numa sociedade, onde eu posso melhorar a sociedade, qualidade de vida até das pessoas, cara, tem total incentivo, né, da nossa parte. Agora também tem esse outro oposto que eu não preciso usar muito meu cérebro hoje, ainda mais numa geração um pouco mais nova que a minha. Eu, sendo analfabeto funcional, lanço um funk aqui e fico milionário, né? Isso também é um caminho alternativo e simples de eu ficar muito mais rico que alguém que está no ambiente corporativo e nunca vai ganhar 10% daquilo que eu posso faturar. Mas é porque também tem um público que consome isso e cada vez mais eu tenho visto jovens que estão sendo romantizados por essa cultura de que existe esse caminho mais fácil, eu não preciso usar muito meu cérebro, mas eu posso ficar milionário do dia para noite. A gente viu aí episódios aí, né, julgamentos aí que teve aí dessa máfia do Tigrinho aí, que, cara, a pessoa não consegue formar uma frase, né, de ponta a ponta, mas tem aí milhões guardados, cara, e tem um público que consome todos os produtos que essas pessoas criam. Então, tem esse caminho mais fácil e cada vez mais eu vejo a geração abaixo da minha mais jovem se distanciando daquilo que é cultura, daquilo que é conhecimento, daquela vontade de ler um livro e de, cara, eu quero aprender mais sobre isso, a cultura que teve no passado, vamos falar aqui de Império Romano, vamos falar de revoluções aí positivas que tiveram no passado, mas não. É uma geração que está querendo ir para um caminho um pouquinho mais simples, que não usa muito o cérebro, mas qual que é o impacto disso na geração da minha filha, que nasce daqui 2 meses, né? Então, às vezes eu fico pensando nisso também, mas tá lá, né? Estão ficando ricos, estão enchendo o bolso e me parece que isso que é o mais importante hoje. Legal, bacana, muito bom, pessoal, muito bom, acho que é legal aí, o papo rendeu, né? Porque se a gente tivesse mais tempo aí, a gente continuaria falando aí também, né? Acho muito bacana aí a discussão, né? É extremamente relevante o que a gente trouxe aqui. Então, agradeço meus colegas aqui, agradeço aí, Alejandro, Pedro, João, pela rica discussão, né? Pelo papo que a gente teve. E, pessoal aí, quem está ouvindo, né? Deixe seu comentário aí, se você concorda, se você não concorda, curte aí, se inscreve no canal no canal que a gente está divulgando aí o podcast. E na próxima semana teremos mais um episódio aí dos 4 elementos. Obrigado aí a todos. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Você ouviu o podcast dos 4 elementos. Fique ligado que na semana que vem tem mais. Até lá!